Estudo, né? Número 5. Se fosse durante a semana, era roteiro. O nome da lição é Círculo de Comprometimento. Círculo de Comprometimento. Vamos abrir nossas Bíblias. Livro de Atos. Capítulo 20. Verso 17. Verso 17 diz assim. Atos 20, verso 17. Diz assim: De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Paulo está falando, tá? Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-lo ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Isso Paulo falando aos presbíteros ali reunidos. Podemos dizer que Paulo, o apóstolo Paulo, foi uma das pessoas mais comprometidas com o Evangelho de Jesus. Quando se fala em compromisso, esse homem, após aceitar a Jesus ali, ter uma transformação na sua vida por completo, de perseguidor a perseguido, de um fariseu, irredutível, e que fazia o seu trabalho assim com muito esmero quando era fariseu na perseguição aos cristãos, os do caminho, como eram chamados. Ele, quando recebeu Jesus em sua vida, em seu coração, ele teve a vida transformada. Não foi de um dia para o outro. Mas alguns historiadores falam que foi 8 anos até ele começar ali as suas viagens missionárias. Ele teve um treinamento, ele foi assim, treinado para isso. E o que importa dizer é que Paulo deu a sua vida em favor do Evangelho. Passou de cidade em cidade, ele pregava de casa em casa, como diz esse texto. As perseguições eram terríveis, mas mesmo assim ele permaneceu fiel até a morte, porque ele era um homem comprometido com Deus. E ele foi levantado para ser o maior teólogo, o maior missionário e o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Paulo foi um desbravador do Evangelho, um bandeirante do cristianismo e um embaixador de Cristo, um verdadeiro arauto do Rei dos Reis. Paulo, ele dedicou a sua vida a servir a Cristo.
E no seu trabalho ele plantou igrejas, tanto na Galácia, na Macedônia, na Acaia, e na Ásia Menor. Por sua influência, igrejas se espalharam por todo o mundo oriental e ocidental. Foi um homem que trabalhou, e por sua influência, as igrejas se espalharam em todo o mundo. Em todo o mundo ali da época. E podemos dizer, eu sempre falo que o maior milagre na vida de uma pessoa não é um cego voltar a enxergar, o surdo a ouvir, a pessoa voltar a andar, mas é a salvação em Jesus Cristo. Porque você deixa de você andar pelos seus próprios passos, mas passa a ser um servo de Jesus Cristo, um filho de Deus. Então, isto é o maior milagre, o milagre da conversão. E Paulo passou por isso. A história de Paulo conta que ele passou por isso. E aqui nesse texto ele se despediu lá dos presbíteros de Éfeso e fez um dos mais belos discursos ali de sua carreira, como nós vimos, com palavras assim eloquentes. E ele desafiou aqueles líderes da igreja a assumirem um compromisso com Deus. Um compromisso solene, um compromisso de fé, de andar com Deus, de andar com a palavra, de andar com a igreja, serem realmente usados para o louvor da glória do Senhor nosso Deus. E ele diz lá no verso 24, para encorajar aqueles homens e mulheres, ele diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esta foi a sua palavra ali, tanto de testemunho como de compromisso de ser um servo integral na presença de Deus. Então, o que nós vemos da vida desse homem é que foi um homem usado pelo Senhor, o nosso Deus. E é interessante que nós pegamos esta revista e uma das coisas que às vezes a gente não presta atenção é que no editorial ela diz assim: ao receber Jesus como nosso Salvador e Senhor, nós iniciamos uma nova vida, assim como aconteceu com Paulo. E é necessário deixar as coisas antigas para trás e vivermos para Deus. A cada dia nós precisamos aprender a abandonar a nossa velha natureza e deixar o Espírito Santo nos ensinar. Deixar o Espírito Santo nos ensinar a viver imitando Jesus. Por isso, não existe meio cristão. Ou você é, ou você não é. Ou somos totalmente de Cristo, ou não pertencemos a Ele. Seu amor nos constrange a vivermos inteiramente para o louvor da sua glória. Por isso, o cristão verdadeiro, ele não receia em assumir o compromisso de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força, como disse Jesus. Como recém-nascidos, há muito que aprender na nossa vida. Nós já não somos mais recém-nascidos. Nós somos chamados porque há um bom tempo nós tivemos esse encontro com Jesus. Então, nós temos que ter essa noção de que Deus quer nos usar para o louvor da sua glória. E a gente precisa ter realmente este comprometimento com Ele. E o autor da lição, ele nos leva a pensar, definir e compreender o que é realmente esse compromisso com Deus. O que é realmente esse compromisso com Deus? E sentir as necessidades de comprometermos a cada dia com Jesus. E nos dispor a assumir o verdadeiro compromisso com Deus. Aí eu pergunto para vocês: você é uma pessoa interessada em Deus
Ou você é uma pessoa comprometida com Ele? Interessado ou comprometido? Há muitas pessoas que são interessadas em Deus. E ela chega no domingo, ela coloca a sua melhor roupa, vai para a igreja, né? E ela tem ali a sua palavra, né? E recebe uma palavra de Deus, e ela fala: estou fortalecido para essa semana, né? Ter uma semana abençoada. São pessoas que realmente têm um interesse, e o interesse às vezes é bem grande, né? A caminhar com Deus, a servir a Deus. Mas comprometimento, ele vai além do interesse, né? E o autor da lição, ele diz assim: essas pessoas gostam de ler a Bíblia, participam de cultos e até fazem orações. E quando estão vivendo alguma dificuldade na vida, lembram-se de Deus e recorrem a Ele. Têm amigos na igreja e querem que seus filhos vivam nesse ambiente que julgam ser muito bom. Mas a vida cristã, ela é muito mais, ela vai além, né? E Deus exige de nós não apenas o interesse, mas compromisso. Compromisso de fé, compromisso de viver a sua palavra, né? Aí, torno a perguntar: você é interessado ou é comprometido com o Pai? Né? Quais são as evidências em nossa vida desse compromisso? Né? Porque a nossa vivência no dia a dia é que mostra a realidade desse compromisso, né? De viver na dependência do Senhor, né? E a lição passada, o que nós aprendemos, pessoal? Alguém se lembra? Foi uma boa aula, né? Uma aula muito gostosa, né? Pena que foi muito rápido. Isso mesmo, somos importantes para Deus, né? Tem uma música muito antiga, né? Alguém pode falar assim: mas essa música é do tempo que a música cristã era brega. Não, não é brega não. A música cristã é sempre maravilhosa. Chama-se O Valor de uma Alma, né? Por que será que existe festa no céu? Né? Por que existe festa dos anjos no céu quando alguém aceita Jesus e a sua vida é transformada, né? Há essa conversão, né? A Bíblia diz que existe uma grande festa nos céus, né? Às vezes você pensa: eu aceitei Jesus, e daí? É que você não sabe a festa que teve lá. Foi festa de arromba quando você chegou. Creia nisso. É a Bíblia que diz. Então, esse mesmo Deus que acha que você é muito importante, esse mesmo Deus quer que você tenha esse compromisso gostoso com Ele. Então, no estudo anterior, aprendemos sobre a importância do ser humano nos planos de Deus. E nós vimos que Ele nos amou exatamente a fim de mostrar quanto valemos e como somos especiais. E o amor de Deus, ele nos motiva a viver para Deus, a cumprir a missão que Ele tem, o plano do Senhor para cada uma das nossas vidas. E, além disso, Ele dá a certeza de que Ele será o nosso provedor em todas as áreas da nossa vida. Creia nisso. É a palavra de Deus que diz. É a palavra de Deus que diz. E passamos aqui para a primeira parte, que diz o significado da palavra, né? Hoje a palavra é compromisso, né? Compromisso, né? Vocês perceberam que eu estou mais bonitão? Eu comecei um regime, né? E já perdi 7 quilos, né? Minha mulher é responsável. Ela falou assim: eu não quero mais esse gorducho aqui dentro de casa. Você trate de melhorando aí, gordão. E eu já perdi, eu acho que uns 8 quilos, né? Até a balança já estragou lá para você arrumar. Mas é verdade, ela me ajuda muito. E eu estou emagrecendo mesmo. E o meu joelho já parou de doer. Eu acho que eu já posso ter parado de fazer esse regime. Eu preciso fazer um churrasco para comemorar. Estou brincando.
Olha ela brava ali, olhando para mim. Ai, ai, ai. As grandes mudanças na vida, elas são realizadas por pessoas comprometidas. Então, eu estou falando disso por quê? Do tal do regime aí. Porque as pessoas falam, não, ele é uma pessoa de opinião. Né? Eu levaria 60 anos para pensar nisso, mas estou aqui. Né? Mas as pessoas falam assim, não, essa pessoa é de opinião, quando ele resolve, né? E compromisso é isso. É você deixar de andar pelos seus próprios caminhos e falar assim, não, Deus me salvou, eu vou me comprometer, eu vou fazer a vontade dele. E eu vou caminhar com ele. Né? Então, as grandes mudanças na vida, elas são realizadas por pessoas que são comprometidas. E o interesse pode até dar início a um processo, mas não terá força para concluí-lo. Deus procura pessoas realmente comprometidas com ele, pois a obra que está fazendo neste mundo depende de quem de fato tenha assumido o compromisso de amar e servir ao Senhor. E isso exige o que de cada um de nós? Fidelidade, esforço, perseverança e muita dedicação. Muita dedicação. Então, porque realmente não é fácil. Né? O que você entende por compromisso? O que você entende por compromisso? Compromisso é um vínculo mais forte do que o interesse. E isso é muito claro. Né? Então, comprometer-se é obrigar-se, né, a fazer algo, é respeitar um trato. Né? Porque o que nós fizemos com Deus? Uma aliança. A Bíblia vem desde de Adão falando sobre alianças que Deus começou com os nossos primeiros pais e depois foi fazendo alianças com Abraão, né? Com Isaac, com Jacó, né? E assim veio, fazendo alianças, Davi, Salomão, né? E temos, né? Se você vai lendo a Bíblia, de ponta a ponta, Deus demonstra o seu interesse nesse trato, nessa aliança, né? Neste compromisso. Né? Então, é manter um acordo com todas as suas forças. Compromisso está relacionado também com obediência, em ser fiel, né? É uma entrega total das nossas vidas ao Senhor nosso Deus. Né? O que Deus requer de nós vai muito além da ideia social de compromisso. O que é compromisso social? Quais são os nossos compromissos do dia a dia? Né? Começa por muitas contas, né? É imposto daqui, imposto dali. Lembre-se, você trabalha até, salvo engano, eu não sei se é março ou maio, que a gente começa, tudo que a gente ganha vai pagar imposto. Esse país é uma bênção, né? Mas nós começamos o ano, acho que o primeiro trimestre, eu não sei se quadrimestre, é pagando impostos. Depois, você começa a viver para si. Mas esses são os nossos compromissos sociais, né? Quais são os outros? É votar com consciência, é respeitar as leis de trânsito, é não enrolar no horário de trabalho, educar bem os filhos, né? Ajudar os necessitados, respeitar a vaga do idoso, respeitem a minha vaga. Ao estacionar no supermercado, não furar a fila, né? A gente fura fila só quando tem encontro de jovens ou acampamento, a gente dá um jeitinho, só para deixar todo mundo bravo, né? Mas depois a gente volta no fim da fila, às vezes. O compromisso com Deus vai muito além disso, pois se relaciona com uma entrega total a Deus. Né? Total a Deus. Se nós somos honestos na nossa vida cotidiana, imagine com o Senhor que nos deu a vida. Né? Devemos ser muito mais comprometidos com Ele. Né? Qualquer pessoa, ela pode ter
os compromissos sociais, né? Respeitar as leis e autoridades, ser honesto, ser generoso, fazer caridade, dedicar-se à boa educação dos filhos, não enganar o patrão, né? Falar a verdade, tratar bem as pessoas. Não são qualidades exclusivas do cristão. Isso é a lei da sociedade, né? Para que se viva bem em sociedade, né? Entretanto, é decepcionante ver que muitas vezes o descrente tem comportamento melhor na sociedade do que o cristão. Uma das coisas que há 22 anos, quando eu vim morar para cá, que as pessoas, eu acho que até por ter a cidade que ser assim, ter um grande número de evangélicos, né, na sua população, as pessoas tinham assim uma certa, quando eu falava que eu era evangélico, o pessoal ficava assim meio, né, nós cristãos temos que ter muito cuidado com isso, porque nós somos exemplo e nós somos vidraça sempre para as pessoas que não são cristãs. Então, se a pessoa normal da sociedade ela é honesta, nós temos que ser mais que honestos. Nós temos que ser interessados. E as nossas coisas, elas devem ser limpas, né? Elas devem sempre, por quê? Porque a própria Bíblia fala que nós temos que dar exemplo, né, de retidão. E principalmente perante uma sociedade caída, né? Então lembre-se, nós, para sermos comprometidos com Deus, nós temos que ser comprometidos também com a sociedade e com as pessoas. E fazer a nossa parte, né, como servos de Deus. Então, o descrente tem um comportamento melhor na sociedade, muitas vezes mais que o cristão. E um dos motivos pelos quais isso ocorre é a falta de compromisso de Deus por parte de muitos que se dizem cristãos. São os famosos cristãos nominais, né? São pessoas interessadas nas coisas de Deus, que frequentam igrejas evangélicas, mas que nunca assumiram um compromisso verdadeiro com o Pai. Por isso, não estudam a palavra, não obedecem a Deus, não têm a vida transformada e nem vivem conforme as leis de Deus. E como resultado, eles carregam o nome de cristãos, mas não seguem o exemplo de Jesus. Então, quando falamos de compromisso, nós falamos que nós devemos ter compromisso de forma integral, tanto com a sociedade, muito mais para com o Senhor nosso Deus, para que sejamos pessoas que, como no livro de Atos, que atraem as pessoas para Deus, que nós causamos alegrias nas pessoas que olham e falam, nossa, eles são diferentes, porque eles são servos de Deus. É isso que a sociedade tem que ver no cristão. Mesmo quando eles nos odeiam. Mas eles devem nos odiar porque nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor nosso Deus. A semelhança do Pai. A parte 2 do estudo fala interessados, mas não comprometidos. É coisa dessa época a falta de compromisso? Pode ser assim, de uma forma maior. Mas no tempo de Jesus, tinha um povo, nós vamos ver agora aqui, que como nos dias de hoje, as pessoas procuram a Deus para resolver os seus interesses. Nós queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos o Deus das bênçãos, né? Então, Jesus conviveu com muitas pessoas interessadas neles, nos seus milagres, na sua mensagem. Os principais interesses das multidões na época de Jesus era ouvir seus ensinos e ser curadas ou libertas de espíritos malignos, como
nós olhamos lá nos evangelhos. Né? E vamos fazer um exercício aqui. Vocês têm aí na revista alguns textos. Vamos lá. Os irmãos querem ler? Dá para ler na revista aí. Mateus 4, 23. Alguém pode ler? Que tipo de interesse havia ali, lendo esse versículo? Alguém pode me dizer? Interesse da cura. E alguns até o interesse pelo ensino, né? Porque Jesus ensinava nas sinagogas, né? E diz o texto, pregando o evangelho do reino, né? E a cura, né? Curando todos os tipos de doenças e enfermidades. Né? Alguém pode ler para mim Mateus 4, 24? O interesse aí seria, né? Cura e libertação. Né? Eu vou ler aqui, porque tá gravando? Tá? Eu vou ler o texto para os nossos irmãos que estão acompanhando em casa. E a sua fama, Mateus 4, 24, irmãos. E sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Né? Aí então, o interesse seria por cura e libertação. Como a gente tem sempre irmãos vendo pelas mídias sociais, então eu vou ler aqui o próximo texto. Marcos 3, de 7 a 10, diz assim: Jesus se retirou com os seus discípulos para o mar, uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e do Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia, pois curava muitas pessoas, de modo que todos que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Isso está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Aqui nós vemos um claro interesse por cura. As pessoas vinham de todos os lugares ali da região, né? Até mesmo nós vemos aqui, né? Porque os países ali são bem perto, né? Então, vinham pessoas de outros lugares, né? Interessados nessa fama de Jesus, de ser um profeta e de ter o dom da cura. Né? Aí nós vemos claramente o dom da cura, o interesse pela cura, né? Mateus 7, 28, 29 é um outro texto. Aqui realmente nós vemos, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Aqui sim nós vemos o interesse pelo ensino da palavra. Né? Porque as pessoas, vejam bem, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade. E as pessoas viam graça, né? Viam graça nos ensinamentos de Jesus. Assim como nos tempos de Jesus, ainda muita gente procurando uma igreja, né, evangélica, interessada apenas em ouvir mensagens empolgantes ou em receber curas e libertações. Muitas igrejas acabam cedendo a esse tipo de interesse e, em vez de pregar o evangelho do compromisso e da salvação, pregam o evangelho paz e amor.
pregam o Cristo dos milagres, o Deus da prosperidade, né? A igreja dos grandes eventos, né? A salvação pela caridade. E também o culto dos sentimentos, né? E o grande louvor das emoções, né? A pessoa, né, domingo à noite, mãozinha para cima, mas na segunda-feira... eu trabalhei numa empresa que a gente tinha muitas igrejas, religiões ali dentro, né? Então, quando um evangélico vinha furioso na segunda-feira, eles já desciam lá na minha porta: ó, tem um irmão seu lá em cima que eu acho que encarnou alguma coisa lá na igreja, porque o homem tá o bicho. Eu já te chamava: ô menino, desce lá pra gente conversar um pouco. Mas é isso, né? O que você faz na adoração, no louvor e recebendo a mensagem do Senhor, isso daí deve refletir na sua segunda-feira, né? Deve refletir. E quando isso não acontece, é porque realmente você estava lá com outros interesses. E o nosso interesse deve ser o comprometimento com Deus, com a sua palavra. E não só aprender, mas vivenciar o que a palavra de Deus faz nas nossas vidas. Essa é a vontade de Deus. Quando isso não acontece, o que acontece? Está faltando alguma coisa, está faltando compromisso, né? É fato que isso atrai as pessoas e lota as igrejas. Mas o que serão dessas pessoas se o pregador confrontar pecados e ensinar o evangelho da abnegação? Se os milagres não acontecerem, o que vai ser dessas pessoas? E se a prosperidade não vier? E se o culto for racional em vez de emocional, né? Se o louvor falar menos das nossas experiências e focar na pessoa de Deus, né? Nós devemos pensar nisso. Você continuará sendo uma serva, um servo de Deus, se o milagre não acontecer? Se a prosperidade não vier? É muito triste, mas eu já ouvi pessoas dizer: essa igreja para mim não serve, porque a minha vida continua a mesma, eu não tenho tido prosperidade. Às vezes nós não recebemos o milagre porque Deus está nos tratando. Porque a última palavra, a palavra de vitória, ela vem do Senhor nosso Deus. E ela vem no tempo certo, ela vem na hora certa, porque Deus te conhece. Antes mesmo de você nascer, Deus já te conhecia. E o milagre de Deus, ele acontece quando for a hora que o Senhor enxergar que você está apto para receber. E com certeza você vai valorizar muito, né? Aqueles 10 leprosos que foram ali curados por Jesus, com certeza apenas um tinha compromisso, porque ele voltou para falar com Jesus. Os outros foram cuidar das suas vidas, né? Então é sempre bom a gente pensar nisso, né? Pensar nisso, que Deus nos ama e quer uma vida de compromisso com Ele. E essas pessoas que são apenas interessadas, né, mas que não buscam profundidade de relacionamento com o Senhor, elas, muitas vezes, diante do primeiro problema, da primeira tempestade, elas desistem. Isso é muito ruim, né? E isso acontece quando não há amor, quando há submissão. Quando não há submissão a Jesus, as pessoas naufragam. Prova disso é a narrativa de Lucas, lá no capítulo 23, está escrito aí na revista. E diz assim: toda a multidão, porém, gritava: fora com este, que é Jesus, solte-nos Barrabás. Barrabás estava preso por causa de uma revolta na cidade e também por homicídio. Pilatos
Querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo. Eles, porém, gritavam mais ainda: crucifique, crucifique-o. Então, pela terceira vez, Pilatos lhes perguntou: que mal fez este? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, mandarei soltá-lo. Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o clamor deles prevaleceu. Então, Pilatos decidiu atender-lhes o pedido, soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e do homicídio a quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. Quando não existe compromisso, apenas interesse, diante de uma negativa, as pessoas desistem, as pessoas procuram outros interesses. O mesmo povo que se interessou por Jesus, que se interessou por suas curas, por seus ensinos, agora gritava em alta voz pedindo que fosse crucificado. O interesse deles havia passado. Por quê? Porque nunca houve nenhum compromisso. Nunca houve compromisso. Por isso, não havia motivo para o defenderem ou para se arriscarem por amor e fidelidade ao Senhor Jesus. É isso que nós precisamos. É compromisso. E diante das lutas, permaneça fiel. Porque Deus está te... Assim como o ouro é tratado no fogo, é lapidado, é cuidado, é purificado, assim nós também. Porque as lutas, elas nos tornam pessoas mais dóceis, pessoas que deixam o Senhor estar à frente. Quando nós somos os donos dos nossos narizes, né, o capitão do nosso navio, né, e isso às vezes é falado assim com muito. Eu assisti um filme que uma parte da história lá, a pessoa falava: você é o capitão de seu navio, por isso faça o que você achar que deve ser feito, né? E nós, como cristãos, o nosso grande capitão é Cristo, e a Ele que recorremos diante de toda decisão pela qual nós temos que passar, porque nós confiamos que o Senhor tem sempre o melhor para cada um de nós. O item 3 da nossa lição são as características do compromisso com Deus. Então, o que Deus espera de cada um de nós? Espera uma entrega total. Uma entrega total. Compromisso completo. Disposição real de viver para Ele, né? E aqui eu tenho alguns estudos, né, para a gente ler e entender o que Deus espera de você como um cristão que tem compromisso com Ele. Vamos ver esses textos? Eu vou ler aqui, aí eu pergunto para os irmãos. Os irmãos querem abrir a Bíblia? Lucas 9, 23 e 24. É sempre bom esse exercício, porque já que a gente está na escola, eu falo isso muito para o pessoal da quinta-feira. Vamos fazer o exercício para ninguém cochilar. E a gente sempre lê muitos versículos, faz muita oração. Isso é gostoso, né? Porque você, né, fica uma coisa assim bem família, que nem é que a gente fazia aqueles cultos em casa quando a gente era criança, né? Em casa, vai lá o gordinho contar a história, né? Lá em casa a gente tinha uma máquina de costura da minha mãe. Então, dia de chuva, ao invés da gente brigar, a gente falava: vamos fazer um culto. Aí chamava as crianças da vizinhança, entrava lá no quarto da minha mãe, onde ficava a máquina de costura. Aí eu já corria, porque eu era o menorzinho da casa, né? Imagina desse tamanho, ser o menorzinho. Mas eu era.
E aí eu sentava na máquina de costura, a minha irmã já puxava os salmos e hinos, né? Naquela época eram os salmos e hinos, eu sou antigo. E a gente pegava lá os hinos, estavam para as crianças lá cantar, e a gente cantava vários hinos. E eu tocando o teclado ali na máquina de costura. Que teclado, né? E a máquina de costura tinha aquele... lá onde é pedal. Então, eu ficava lá mexendo e imitando a nossa organista da igreja. E cantava a tarde inteira. Né? A minha mãe fechava até a porta. Falava, pelo amor, eu sou crente, mas vamos... mais cantávamos. Era assim algo muito, muito gostoso, né? Muito gostoso. Né? Então, e a criançada da vizinhança ia tudo lá. Bons tempos. Lucas 9, 23 e 24. O texto diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a vida por minha causa, este a salvará. O que você entende desse texto? O que você entende desse texto? Alguém quer dizer? Isso, renúncia total do nosso eu. Mais alguma coisa? Quem quer seguir a Jesus precisa negar-se a si mesmo. É uma renúncia. É algo só que vidas transformadas conseguem fazer. Negar-se a si mesmo e entregar a Ele toda a vida. Então, essa é uma pergunta assim, muito íntima. O que eu preciso fazer a respeito? É a segunda pergunta. O que eu preciso fazer a respeito? Eu preciso entregar toda a minha vida ao Senhor nosso Deus. O outro versículo que o autor coloca é Lucas 21, de 1 a 4. Lucas 21, de 1 a 4. E esse texto diz assim: Jesus olhou e viu os ricos colocando as suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. O que entendo desse texto é que aquela viúva deu tudo o que possuía, e por isso Jesus a valorizou. Então, eu creio que a nossa vida com Cristo, ela reflete isso. Não importa o seu saldo bancário, não importa a sua vida, sabe, se você tem, sabe, um gato para puxar para o rabo, ou se você tem um jatinho, Jesus te ama e te aceita como você é. Não importa como você está vindo, não importa como você vai caminhar com Ele. E que Ele vai te tratar, vai te restaurar, e assim como o ouro, Ele vai te purificar, para que você realmente saiba que você não é um cidadão daqui, você é um cidadão dos céus. E você foi chamado para o louvor da glória do Senhor. Então você é uma pessoa especial para Deus. Aquela viúva deu tudo o que ela possuía, porque ela reconheceu em Jesus o seu Senhor. E o que eu preciso, eu preciso fazer a respeito? Eu preciso estar disposto, até mesmo a me sacrificar nessa caminhada com Deus, e entender que as lutas, elas servirão para o nosso crescimento, para a nossa dependência do Senhor nosso Deus, e saber que
Por mais que a luta seja grande, Deus tem a última palavra. Deus tem a última palavra. E Ele sempre cuidou dos seus. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Lucas 9, 59 a 60, diz assim: a outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. E Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Quais são as desculpas que usamos para não assumir o nosso compromisso com Deus? Quais são as justificativas que usamos para não ter uma vida realmente comprometida, né? Jesus desafiou aquele homem a rever suas prioridades, né? Colocando em primeiro lugar o reino de Deus em sua vida. E Deus faz isso conosco, quando diz em sua palavra: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Porque todas, a sua família, a sua saúde, a sua vida financeira, Deus já está cuidando. Deus está cuidando. Mesmo que você passe por dias difíceis, creia, busque, pois, em primeiro lugar a Deus. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Porque Deus cuida de nós. Então, preciso ter coragem para colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Preciso ter coragem. É uma mudança completa. Porque nós queremos realmente ter uma vida integral, como diz a nossa revista, com Deus. E Marcos 6, 24, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. São as escolhas. A gente diz, mas a gente não pode viver sem dinheiro. Sim, não pode. Mas você tem que dizer ao dinheiro quem manda. Porque muitas vezes o dinheiro é como um vício. Ele te domina. E tem uma música, eu não sei se é o Frejá, que numa parte da música ele fala: olha, é muito bom que você tenha dinheiro, mas o mais importante é que você diga ao dinheiro quem manda. E é muito sério isso. Porque nós vemos pessoas completamente escravizadas pelo dinheiro. Perguntaram ao Rockefeller, na época um dos homens mais ricos do planeta. Um repórter perguntou: mas o senhor precisa de mais dinheiro? E ele falou assim: só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, Um verdadeiro servo de mamão ou do dinheiro, Então, mostre a ele quem manda. Quem manda é Deus. Não é possível servir a dois senhores. É preciso escolher. E quem vamos servir fielmente? De todo o nosso coração. De todo o nosso coração. Preciso servir a Deus como meu único Senhor. Com fidelidade. Com fidelidade. Então, eu fiquei muito feliz de pegar essa lição, e depois procurei
mais informações para acrescentar, e por isso eu falei desse texto de Paulo, que é um texto escrito pelo pastor Hernandes Dias Lopes, né, que é um professor assim por excelência, né, e a gente sempre aprende muito com ele, né. E ele falou esse texto aqui que eu falei no começo de Paulo, é bom que se diga. Então, podemos perceber nesses versos que o relacionamento que Jesus Cristo espera de nós vai muito além do interesse, né? Ele exige um compromisso total, né, daqueles que o seguem. Infelizmente, muitos cristãos ainda não experimentaram uma entrega total ao Senhor. Muitas vezes nós somos interessados, mas falta compromisso. E para estes, temos um grande desafio: começar uma vida comprometida com Deus, começar uma vida de comprometimento com Deus. E muitas pessoas precisam passar por um processo de transição para que você saia do simples interesse e comece uma vida de compromisso. Aí na revista, para ilustrar o processo, temos os círculos. Os irmãos podem dar uma olhadinha. Para ilustrar tal processo, temos os círculos de comprometimento que mostram como uma pessoa pode progredir de uma vida de interesse para uma vida de total entrega a Deus por meio do compromisso. Ela começa ali, né? O primeiro, existe o interesse. E depois, o compromisso inicial. O terceiro, um compromisso. O quarto, dedicação total. E no fim, você vai estar sendo um grande exemplo de vida para muitas pessoas que terão um encontro com Deus através da sua vida. E uma coisa que alguém falou uma vez e que eu fiquei assim muito... É chato falar isso, mas eu fiquei arrepiado mesmo. O pastor falou assim: olha, sabe aquele dia lá na glória, quando você estiver lá na fila, sabe quem vai estar atrás de você? Aquelas pessoas das quais você um dia falou de Jesus e que elas aceitaram a Jesus. Elas estarão ali e cada uma delas, você é pai espiritual dessas pessoas ou mãe espiritual. Creia nisso. Nunca perca uma oportunidade de falar desse Deus, porque essas pessoas estarão com você ali. Imagine a alegria de estar na presença de Deus e você foi usado para o louvor da glória do Senhor nosso Deus. Por isso que eu falo, salvação é o maior milagre na vida de uma pessoa. Transformação, conversão. Por isso, você foi chamado para esse trabalho, que é um trabalho para pessoas muito especiais. E você é uma pessoa especial, porque Jesus te chamou para viver esta vida de compromisso, de fé, sabe, de fidelidade, sabe, de busca, né? Que Deus possa realmente nos abençoar. Está na hora? Tá? Então, só para encerrar. Para não esquecer, tenha sempre interesse pelas coisas. Ter interesse pelas coisas de Deus não é o mesmo que ser comprometido com Ele. Nós precisamos ser comprometidos. Muitas pessoas se interessam por Cristo, mas não estão dispostas a se comprometer. Aí me dá muito trabalho. Não dá, não dá. Quando você estiver lá, você vai saber que é tanta graça, é tanta alegria, sabe? É você enxergar assim com os olhos de Deus, sabe? Não é fácil, lágrimas vão cair sim, mas uma certeza é clara. Você vai olhar para Deus e isso vai compensar muito, 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 muito. Creia nisso, né? Então, quem quer ter compromisso com Deus, precisa entregar toda a vida ao Senhor, estar disposto a sacrificar-se por Ele, ter coragem para colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e servir a Deus como único Senhor e com fidelidade. Creia, Deus
quer te usar de uma forma assim grandiosa. Por isso, busque ao Senhor, né? Não basta ser interessado pelas coisas de Deus ou por Jesus Cristo. Deus busca pessoas dispostas a se comprometerem verdadeiramente com Ele. Devemos buscar ser comprometidos com Deus e ajudar nossos irmãos a se comprometerem igualmente com Ele. Então, pense nisso e que Deus possa te abençoar grandemente. A semana que vem o professor falará sobre uma segunda parte desse mesmo círculo de comprometimento. Não esqueça de ler esses textos, que esses textos são maravilhosos aqui, que estão na sua revista. Não esqueça de ler. Eles são assim, muito, é um devocional muito gostoso. Amém? Amém.